e respondida, esperança que falhou. Pela cruz o sofrimento e a feliz ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Boa tarde, estamos aqui para mais um encontro da terceira idade, agradecendo a Deus porque nos possibilita ainda este meio de contato. Espero que em breve estejamos pessoalmente nos confraternizando e ouvindo a palavra de Deus. Eu passo a palavra para a dona Norma, que vai fazer a devoção do dia. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Marcos 10, 14, 15. Dependência e confiança. Possivelmente, o episódio relatado no Evangelho de Marcos, capítulo 10, seja um dos mais conhecidos das Escrituras Sagradas. As pessoas queriam levar as crianças para que Jesus as abençoasse, mas os discípulos não estavam permitindo. Ao ver isto que estava ocorrendo, Jesus mostrou-se indignado. Pediu que as crianças não fossem impedidas de chegar a ele. As recebeu e as abençoou. É muito especial o ensinamento que Jesus nos deixa em meio a este episódio. Ele diz: o reino de Deus é das pessoas que são como estas crianças. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. O Mestre, portanto, mostra, a partir do comportamento das crianças, a postura que ele espera das pessoas que almejam fazer parte do seu reino. E qual seria essa postura? Seria uma postura de pureza e santidade? É evidente que não. Basta olharmos para as crianças e logo veremos que elas não são puras, nem santas. Mas fica evidente nas crianças a sua dependência dos adultos e a confiança que elas colocam neles. Dependência e confiança, este é o ensinamento de Jesus, o nosso Salvador, para os seus seguidores. Ele quer que reconheçamos que fomos salvos por Ele, somos mantidos por Ele e que somente nele temos a possibilidade de vida eterna. Mas Ele quer também que confiamos que Ele é bondoso, amoroso, misericordioso e gracioso, e não despreza nenhuma pessoa que depende e confia nele. Pois assim como recebeu e abençoou aquelas crianças, receberá e abençoará e salvará todos que reconhecem sua dependência dele e confiam nele. A oração. Pai querido, como a criança que olha para os seus pais, reconhecendo a sua dependência e confiando, quero sempre olhar para ti. Recebe-me em teu colo amoroso e abraça-me com os teus braços de amor. Em nome de Jesus. Amém.
Agradeço a Dona Norma pela devoção apresentada e passo a palavra ao pastor para o estudo. Muito boa tarde, querido grupo da terceira idade aqui da Congregação da Redenção. Vocês que também nos acompanham aí pelas ondas da internet, que estão hoje aí ligadas conosco. Nossa reunião do grupo da terceira idade, que acontece uma vez por mês, aqui na comunidade, na Congregação da Redenção, é uma reunião que nestes tempos de pandemia tem acontecido de forma virtual. No entanto, apesar da distância física, Deus tem nos dado ricas oportunidades para sermos fortalecidos na sua palavra. E tendo em vista este tempo tão delicado, nós queremos hoje meditarmos juntos sobre o tema Quarentena, Tempo de Memórias. Para iniciarmos este momento, convido a todos a falarmos com o nosso Deus em oração, pedindo a sua bênção sobre este tempo de reflexão. Oremos. Amado e misericordioso Pai, guardar boas memórias é um desafio nestes tempos tão difíceis que vivemos. Obrigado porque em Cristo Jesus Tu deixaste registrado em nossos corações a maior de todas as memórias, a Tua salvação. Ilumina-nos para que não esqueçamos dela e sempre tenhamos presente e reavivada em nossos corações. Por Cristo, Teu Filho nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos e irmãs, quarentena, tempo de memórias. No mês de maio deste ano, a edição do Mensageiro Luterano, já dentro do tempo da quarentena, da pandemia, trazia na sua capa a temática Quarentena. Pessoas, famílias, igreja em quarentena. E dentro desta temática, também haviam algumas matérias em especial dentro da revista, falando a respeito do desafio que é viver este tempo de quarentena. E uma das matérias que estava veiculada é esta que a gente colocou aí na tela. Alegrias e desafios de ser família em quarentena. Dentro dessa temática, na introdução, a matéria traz as seguintes palavras que eu quero ler para nós agora. Os desafios de pais e mães já não são fáceis em tempos normais. Em tempos de coronavírus, pandemia e quarentena, eles podem se multiplicar. Conciliar trabalho, casa, escola e crianças, e ainda encarar o fato de fazer tudo isso em um momento em que as tensões estão à flor da pele, pode ser bem desafiador. Cada família tem seu jeito, sua história e sua maneira de fazer este tempo ser o mais tranquilo possível. E quem sabe, ainda criar memórias nas crianças que serão para sempre. Sejam elas memórias de momentos em família, em casa, ou aquela de poder dizer, minha mãe ou meu pai trabalhou para ajudar quem mais precisava. Ambas são especiais, ambas são importantes e ambas podem mostrar aos filhos o mais doce e incrível amor, o amor de Deus por todos. Essa introdução traz um pouquinho do cenário que estamos vivendo neste período tão conturbado, tão diferente. E eu queria convidá-los a meditarmos a respeito desta temática, então, perguntando-nos quais são as memórias que nós carregamos conosco neste tempo de pandemia. Quais são as memórias que nós temos guardado em nossos corações e nossas mentes? Afinal de contas, dependendo do que tivermos em nossa vida, nós levaremos coisas boas ou talvez até coisas ruins e traumas que se refletirão ali adiante. Muito bem, falando a respeito desta temática, eu queria convidá-los a falarmos um pouquinho das memórias numa perspectiva de Antigo e de Novo Testamento. No Antigo Testamento, as memórias estavam ligadas, presas
atreladas a uma tradição oral. Lá no Antigo Testamento, Deus deu a sua lei ao seu povo. Por intermédio de Moisés, esta lei era repetida dia após dia, semana após semana. Inicialmente, com o advento, a chegada dos 10 mandamentos, esta lei era proclamada quase que diariamente pela boca do profeta e repetida pelos chefes de família, sendo passadas de geração em geração. O texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 a 9, ilustra muito bem esta comunicação, essa transmissão oral da palavra de Deus. Diz o texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 a 9: Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Essa expressão, escute Israel, ou ouve, ó Israel, nos mostra, na verdade, uma chamada de Deus para uma verdadeira confissão de fé. Este escute, ó Israel, é, na verdade, uma confissão de fé israelita, que mostra a importância do ouvir, do estar atentos. E esta era a tônica das memórias no Antigo Testamento, que eram produzidas a partir da tradição oral, aquilo que se ouvia. Inclusive, um versículo em especial deste texto, o versículo de número 7, você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Interessante esta palavra inculcar. Se a gente for levar ao pé da letra, seria como abrir a cuca, abrir a cabeça e colocar a palavra lá dentro. Um processo difícil. Professores lutam todos os dias para inculcar o ensino aos alunos. Nós, como povo de Deus, também buscamos inculcar a palavra do Senhor nas novas gerações. Talvez as ferramentas mudem. A gente poderia acrescentar nesse versículo: ao deitar-se, ao levantar-se, ao acessar a web, ao acessar a internet. A grande verdade é que esta palavra que chega pelos ouvidos precisa encontrar amparo, guarida, lugar no coração. Como o povo de Deus, ao ouvir a proclamação do profeta. As memórias já no Novo Testamento, elas têm um incremento. Além da tradição oral, também temos a tradição escrita. E o apóstolo Paulo talvez seja um dos que melhor personifique esta realidade. Nas suas cartas pastorais, escritas a congregações e escritas também a pastores, como é o caso de Timóteo, um jovem pastor, de certa maneira, essas memórias ficavam bem gravadas a partir do ouvir e também do escrever. Documentos registrados, documentos importantes. Na sua segunda carta a Timóteo, o apóstolo Paulo, ele escreve um conteúdo muito bonito e de destaque para todos nós, cristandade na terra, especialmente quando falamos da importância da Escritura Sagrada. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 a 17, está escrito assim:
toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Vejam que a tradição escrita, ela traz aqui um caráter proclamatório, uma palavra que é inspirada por Deus. Aliás, a expressão que aqui é traduzida por inspirada por Deus é uma palavra grega, palavra theopneustos, que literalmente significa deuspiração, ou seja, uma palavra especial que aparece uma única vez no Novo Testamento, em todo o texto bíblico, digamos assim, e que traz o caráter de um livro que não é um livro qualquer, mas é inspiração do próprio Deus. Ora, esta palavra que é comunicada produz memória no coração dos cristãos. A partir do momento em que ela é registrada não somente nos ouvidos, mas também de forma escrita, a fim de que possa produzir fortalecimento de fé e crescimento. Queridos amigos, queridos irmãos e irmãs, que memórias levaremos desta quarentena? Esta é uma boa pergunta. Será que este tempo de quarentena, este confinamento que estamos vivendo, tem favorecido o diálogo? Será que este tempo de quarentena tem de fato nos levado a dialogar, conversar a respeito? Talvez em muitos lares esta realidade esteja sendo desafiadora, difícil. Afinal de contas, ficar debaixo do mesmo teto é muito complicado em certas ocasiões. No entanto, retomar o diálogo é muito importante. Paulo, o apóstolo, deixa isto bem evidente quando nós olhamos, por exemplo, textos como o que escreveu aos Romanos, em sua carta, no capítulo 14, versículos 1 a 8. Acolham quem é fraco na fé, não, porém, para discutir opiniões. Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé come legumes. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come, e o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. Quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio dono é que ele está em pé ou cai, mas ficará em pé, porque o Senhor é poderoso para o manter em pé. Alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem pensa que certos dias são mais importantes, faz isso para o Senhor. Quem come de tudo faz isso para o Senhor, porque dá graças a Deus. E quem não come de tudo é para o Senhor que não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Vejam, esta diferença de opiniões, que muitas vezes é vivida também dentro de nossos lares, não deve nunca provocar a ruptura cristã na comunhão. Mas, lidando com as opiniões diferentes, favorecer o diálogo, retomar o diálogo interrompido é fundamental. Que outras memórias levaremos desta quarentena? Quem sabe o confinamento, será que ele tem tido dias agradáveis? Esta é uma boa pergunta. Viver dias agradáveis no confinamento, será que é possível? A partir da perspectiva cristã, nós aprendemos que sim, mesmo com as limitações. Afinal de contas, nosso viver, ele não deve estar preso às circunstâncias externas, mas deve estar sendo fortalecido internamente, a fim de que possamos viver este período, lembrando de que não estamos sozinhos.
Esta era a tônica da primeira comunidade de cristãos, lá no texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Quando nós encontramos lá nos versículos 42 a 47 o relato de como viviam os primeiros cristãos. E lá estava escrito: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Vejam, os primeiros cristãos viviam numa realidade de perseguição. No entanto, em comunhão consigo e também com Deus, eles viviam dias agradáveis, apesar dos perigos que enfrentavam. Que outras memórias nós vamos levar desta quarentena? Talvez, será que um questionamento importante não seria o de que o confinamento, ele tem sido laboratório para aparar desentendimentos? Nesta matéria do mensageiro luterano que mencionei no início, aqui do nosso estudo, há o relato de mães comentando a grande dificuldade em lidar com as discussões, por exemplo, entre os filhos. E uma das funções que eles mais estavam desempenhando dentro de casa era a realidade de apartar desentendimentos, ou seja, apaziguar os ânimos. Será que nossos lares têm sido laboratório para isto? É muito importante apartar desentendimentos, apaziguar, acalmar os ânimos. O apóstolo Paulo fala sobre isto com muita propriedade. Lá no seu texto de sua carta aos Romanos, no capítulo 3, versículos 9 a 11. Lá está escrito: que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Vejam, essa realidade trazida pelo apóstolo Paulo mostra que todos nós estamos em igualdade diante de Deus. E este é o ponto de partida para apaziguar, para trabalhar os desentendimentos. Lembrar que todos somos pecadores, que todos precisamos do amparo, perdão e reconciliação com Deus. Este tempo de quarentena tem sido desafiador neste sentido. E a grande verdade que eu acredito que essa quarentena deixará como marca é que não podemos vencê-la sozinhos. Nós temos um belo exemplo trazido pelo próprio Salvador Jesus Cristo. Depois de ressuscitar, o Mestre vai em busca dos seus apóstolos. E onde os encontra? Trancafiados, com medo. Este relato que está colocado lá no Evangelho de João, capítulo 20, versículos 19 a 25, nos mostra esta realidade. Lá está escrito o seguinte: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isso,
lhes mostrou as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados. Mas se os retiverem, são retidos. Encurtei um pouco o texto bíblico, perícope vai até o versículo 25, mas aqui está o destaque principal. A paz que Cristo nos dá nos ajuda a lidar com esta situação difícil. O tempo de quarentena não pode ser vencido sozinho. Nós fracassaremos. Mas na medida em que estamos ligados, conectados com o Salvador Jesus Cristo, nós conseguiremos passar por este período na segurança de que a sua paz nos traz tranquilidade para poder passar por este período turbulento e ainda ao final de tudo sorrir, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que possamos levar esta memória conosco e possamos juntos, sob a bênção do Senhor, passarmos por este tempo tão complicado. Que Deus nos abençoe. Amém. Quero agradecer ao pastor pelo estudo apresentado e passar a palavra à secretária, dona Selmira, para a leitura da ata do encontro anterior. Resumo da reunião online da terceira idade no dia 21/7/2020, às 15 horas, da Congregação da Redenção. O presidente Adão Braga chamou a todos bem-vindo e passou a palavra à devocionista Maria Ró. Quem abandonou quem? Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. O presidente agradeceu a devocionista e passou a palavra ao estagiário Tiago para o estudo, baseado em Lamentações 3, 19-25. Nossas memórias. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do meu abismo e do veneno, minha alma continuamente recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O presidente Adão Braga agradeceu o estudo e passou a palavra à secretária Selmira Pereira a leitura da ata da reunião do dia 21/7. O pastor Valdir entoou hinos. Deus está aqui e grande, muito grande é o amor de Deus. Esta reunião foi encerrada com uma oração e a bênção. Próxima reunião, dia 18 de agosto, às 15 horas. Devocionista Norma Krause. Secretária Selmira Pereira. Essa live foi assistida por 430 pessoas.
Agradeço a secretária pela leitura da ata e agradeço também a todos que cooperaram para que pudéssemos estar reunidos virtualmente e que Deus nos permita novamente nos encontrarmos e dentro em breve na nossa comunidade também. E passo a palavra para o pastor a fim de fazer o encerramento com uma oração e a bênção. Queremos falar com Deus em oração. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai Celestial, nós te somos gratos por tantas bênçãos que tens derramado na nossa vida. Pai de amor, em momentos como memórias, pandemias, do qual estamos passando, ao longo da nossa vida, esta palavra, memória, faz parte de cada um de nós. Entretanto, agora estamos vivendo em meio à pandemia. Novas memórias estão sendo construídas, umas boas, outras ruins. Em meio à pandemia e à memória, uma certeza nós temos, como família da fé, como terceira idade, que é a tua presença, ó Santo Deus, na vida de cada um de nós. E esta tua presença, nós te suplicamos, para que permaneça conosco, em nosso caminhar, em meio às nossas memórias, bem como em meio à pandemia. Fortalece a nossa fé em Cristo Jesus, dá-nos o teu perdão e salva-nos, por amor de ti mesmo, Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Como é bonito, Senhor, cada manhã